Olá, gente, estou aqui com o meu querido amigo Mestre George. Vamos falar um pouquinho da nossa querida lei que está surgindo. Essa lei que já surgiu, né, mestre? A Lei Paulo Gustavo. Como é que você vê essa criação dessa lei? O que é a Lei Paulo Gustavo? Vamos explicar para o nosso público. Olá, pessoal. É um prazer estar mais uma vez aqui contribuindo na TV Web Arte de Amar, juntamente com a maravilhosa Cláudia Ferraz. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, uma utilidade pública para os artistas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, esperando dar uma contribuição muito boa. E pedir a você que nos acompanha, que está assistindo pela primeira vez, ou que está abrindo o seu celular ou a sua TV para assistir a TV Web Arte de Amar, que se inscrevam, compartilhem, assistam nossos vídeos, porque nós estamos numa crescente bem interessante para se tornar uma TV, a primeira TV colorida do Brasil, independente, né? Ter seus recursos próprios, para que a gente possa caminhar com os próprios pés. Então hoje a gente vai falar sobre a Lei Paulo Gustavo, né? Que é uma lei que tentou assegurar os recursos, né, no final da pandemia, e que infelizmente houve um travamento por parte do então presidente Bolsonaro nesses recursos, que eram um SOS para todos os artistas. E daí foi criada a Lei Paulo Gustavo. Que foi uma lei que já surgiu na pandemia, não é isso, Jorge? No começo da pandemia, por conta das coisas que estavam mais acontecendo, né? Pararam de acontecer por conta dos recursos foram... A situação ficou muito dramática, né? Vou citar o nosso caso, né? E foi daí até que nasceu a TV Web Arte de Amar. Nós somos uma ONG, e eu sou mestre de cultura, e tem um grupo de artistas que sempre nos acompanham nas nossas ações, e veio os decretos do então governador Camilo Santana, que a gente não poderia mais fazer nenhuma atividade presencial. E o Arte de Amar, a União do Povo Santo Edvige, o Ponte Cultura, são movimentos que trabalham diretamente com o público e com grandes projetos com um número de pessoas muito grande, sempre nas praças. E aí nós ficamos todos preocupados, inclusive você também, que é a nossa coordenadora do Departamento Trans, do Arte de Amar, como era que a gente ia manter o trabalho com os artistas, até porque sempre nas nossas ações tem um cachezinho que ajuda na parte financeira de cada artista ou trabalhador da cultura. Daí esse recurso foi alocado, que era um SOS mesmo, para todos os artistas e trabalhadores da cultura. Só que no então... Foi um SOS, né, digamos assim. Só que um SOS que foi travado por irresponsabilidade, incompetência, maldade do ex-presidente da República. Infelizmente é isso que aconteceu. E assim, Jorge, quem serão as pessoas realmente beneficiadas com essa lei do Paulo Gustavo? Antes até de passar aí para a lei, tem uma curiosidade que muita gente não sabe, né? E espero que a gente contribua também nisso. Para nós que somos do movimento LGBT, é muito gratificante ver que foi criada uma lei, né? Paulo Gustavo. Que todo mundo sabe quem é, né? Algumas ainda não. Não, acho que não terá, gente. Vocês não sabem quem é Paulo Gustavo? Acho que não. Acho que todo mundo sabe. Ou pelo menos já ouviu falar. Um ator, excelente ator, né? É humorista, pessoa humana. E que muito orgulho o movimento LGBT. Que ajudou muitas causas sem precisar aparecer, né? Ajudou muita gente, como o caso do oxigênio, que ele ajudou sem ser divulgado, sem nada. Que muitas pessoas nem só vieram saber depois do falecimento dele, né? Então, assim, a Lei Paulo Gustavo é uma homenagem, ponto, né? Aí você tá me perguntando qual foi o objetivo da Lei Paulo Gustavo, é isso? Qual o objetivo e quem são os beneficiados dessa Lei Paulo Gustavo? Pronto, a Lei Paulo Gustavo ela tem um objetivo de promover a construção coletiva e democratizar o acesso aos recursos, que era para ter acontecido isso em 2022. Não aconteceu, mas aí houve um movimento dos artistas, muita pressão, e graças a Deus esse ano de 2023 já é uma realidade, já tem até data prevista para começar. E a finalidade dela, que é a Lei número 195, de 8 de julho de 2022, ela dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural, a ser adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia do Covid. Talvez muita gente não sabe, mas muito artista
principalmente aqui do estado do Ceará, tiveram que vender seus equipamentos, seus instrumentos, né? Teve gente muitas que vendeu pessoas, o teclado, gente, né? Como nós porque acho que nós somos malucos mesmo, e agradeço demais a honra e o prazer de conviver junto com a equipe do Arte Amar. Nós realizamos uma parada aqui na nossa sede, na parte interna. Verdade. Que não podia ser presencial, mas mesmo assim, cada artista que se apresentou aqui no nosso palcozinho na sede recebeu um cachezinho de R$500. Ora, você em plena pandemia, que não tinha de onde tirar, ainda conseguir ter R$500, foi uma ajuda. E se esse recurso tivesse caído pós a pandemia, aí teria sido ainda muito maior o benefício. Mas, graças a Deus, graças à nova equipe de governo, a gente está aí nessa, nessa empolgação por saber que vai sair os recursos. E falando aqui do nosso estado do Ceará, quanto o nosso estado receberá de benefício da Lei Paulo Gustavo? Bom, segundo os informes, né, que está sempre essa correria, de acordo com o deputado federal José Guimarães, do PT, o Ceará vai receber 81.700.000. É um recurso muito grande, bom, né? 81.700.000 que será aplicado no fomento da cultura. Se você quiser saber o de Fortaleza, aqui tem mais ou menos. Já ia perguntar, já que você falou desse montante, e para Fortaleza, tem assim, mais ou menos uma noção, uma ideia, um valor específico já? Segundo o líder do governo Lula, também do PT, né, na Câmara, o José Guimarães, que é do PT do Ceará, os recursos serão divididos por regiões de estado e para a Grande Fortaleza será cerca de 34,5 milhões. Isso é um recurso bem, né, eu acho que dá para fazer muita coisa aí. Se soubesse ser administrado direitinho, dá pra... Essa é a razão da TV Web Arte de Amar tá oferecendo esse informe. O nosso setor de captação de recursos da ONG poderia não bater nesse assunto, né? Não, vamos ficar calado, que quantas menos pessoas tiver, não vão concorrer nos editais. Pessoal, mas é um edital de socorro. Então tem inúmeros artistas que ainda estão sentindo a ressaca da pandemia. E isso é interessante que a gente divulgue. Né? Divulgue todas essas ações. Quero parabenizar a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que a secretária, a Luísa Sela, já está divulgando. A gente tem acompanhado lá nas mídias, isso é muito importante, né? Com certeza. E a gente está em 2 grupos, eu estou como mestre de cultura em 2 grupos. Que é o Cultura Viva e o Cultura Lei Paulo Gustavo. Esse grupo a gente discute todos os dias as leis, os encaminhamentos, os entraves, e a gente então está dando essa contribuição, que eu acho que vai ser muito importante. Em relação aos gestores, aos interiores, às prefeituras, Jorge, como é que fica o que os gestores destacam assim, para os interiores, como é que vai ser isso? Tem uma diferenciação, como é? Olha, os gestores, eles destacam a especificação do interior. E eu, como mestre de cultura, eu alerto também as pessoas da periferia, né? Os artistas e os agentes culturais que não possuem acesso à internet ou têm dificuldade para realizar o preenchimento dos formulários devem procurar quem? Eu não tenho um computador de qualidade, ou nem tenho. Eu não tenho um grau de instrução razoável para preencher um formulário. Ou então eu nem sei ler, não sei escrever. É bastante complicado. Então, para que a gente tivesse um acesso mais interessante, seria interessante que a própria Secretaria de Cultura do Estado do Ceará desse um suporte, né? Como você falou, muitas vezes as pessoas não têm como acessar, como poder fazer isso, né? Então, esse apoio, ter um link, ter um canal, fortalecer os pontos de cultura. Nós aqui, graças a Deus, o nosso ponto de cultura é aberto, aliás, é escancarado para todo e qualquer artista e trabalhador da cultura. Nós temos uma certa estrutura para oferecer gratuitamente, aqui a gente não cobra. Mas você imagina em algumas regiões aí, porque todos os municípios é para receber esse recurso, né? Sim. E como é que os municípios providenciam para poder receber esses recursos que eles têm que providenciar assim de imediato?
Quais são as principais coisas? Olha, hoje a gente está num mundo tão moderno que antigamente, né, o cara tirava o cabelo do bigode, valeu, menino, no armazém, manda deixar aqui, que é o Coronel Chico. Servia de como é que se fala? De. Não dúvida, né? Tá aqui, tá confirmando o cabelo do bigode. Ou então vai lá e diga que é o coronel não sei quem, é o capitão não sei quem, é o fazendeiro não sei quem. Os pobres não tinham acesso, não, era só quem tinha condição. Mas aí é uma preocupação muito grande para nós que somos da periferia, que vivemos a cultura 24 horas, é a relação dos municípios. Recurso público é uma coisa séria, então a prefeitura que não estiver com a documentação em dias, a prefeitura que não estiver legalizada, imagine os senhores e as senhoras que estão nos acompanhando, existem muitas prefeituras de municípios que nem Secretaria de Cultura tem. Que se torna bastante mais complicado ainda, né, Jorge? Não tenha nem dúvida. Então, isso aí é uma coisa que precisa ser acompanhado. As prefeituras agilizem. Quem não tem ainda sua secretaria oficializada, arranje mecanismo para acompanhar as ações do governo. Porque o recurso vai funcionar assim, vai sair do governo federal, lá do Ministério da Cultura do Lula, aí vai para todos os municípios através das ações do governo de cada estado. Então quem não tiver com a documentação não vai receber. E tem que ser tudo bem ajeitadinho, porque por causa de um detalhezinho você pode perder, né? Porque tem a prestação de conta, exatamente. Né? Tem prazo, tem a prestação de conta. E como é um emergencial, provavelmente o prazo para elaboração dos projetos, porque são passo a passo. Sai do governo federal, vem para o estadual, se divide todos os municípios e os municípios vão preparar os seus editais. Então, mais um motivo para as pessoas realmente prestarem bem atenção. E nós já estamos no mês de maio. Já estamos em maio, é isso que eu ia falar, já estamos no mês de maio. Está praticamente em cima de começar tudo, né? Já é para estar começando tudo. Já é. Nós aqui, graças a Deus, a gente já está trabalhando em cima disso, né? E assim, como podemos colaborar com os artistas e trabalhadores da cultura que são cadastrados aqui no Ponto de Cultura? Como é que faz a gente? Cláudia Ferraz e as suas perguntas bem diretas. Cláudia, eu me sinto muito orgulhoso da equipe que o Arte de Amar tem. É gratificante a gente, uma ONG de periferia. Lisa, hein, pessoal? Nós não temos recurso, não. Quem quiser nos ajudar, estamos de porta aberta. Aqui a gente não tem recurso, cada um aqui é correndo atrás, mas mesmo assim a gente tem muito a oferecer. Através do Ponto de Cultura LGBT, que é uma tapa na cara da sociedade que considera os LGBT sem ter noção, que não faz nada até sem cultura, né? A gente considera sem cultura, sem educação, né? Eu sou muito arregaiado das minhas coisas. Quando vê um gay ou uma lésbica, ou no linguajar dele, não, ou um viado, uma sapatão, diz logo que só sabe fazer putaria. E vocês rotularam assim que não querem tirar nunca mais, né? Embora não seja. Isso é uma questão pejorativa, a partir, às vezes, até de pessoas que são LGBT. Sim, verdade. E como é que a gente vai parar esse tipo de coisa? Mostrando, de fato e direito, a capacidade técnica, a moral, o comportamento, tudo sem imaginar que os LGBT têm igual ou muito maior do que os héteros. Não digo todos, mas é um embate. Todo mundo é ser humano, todo mundo é igual. Todo mundo tem a capacidade, claro. Né? Independente da sua escolha, independente do que seja ou não, a capacidade não muda. Depende de cada um dar o seu melhor para fazer o que se propõe. Eu estou na frente de uma das mulheres mais bonitas do nosso Brasil, Deus, mais capacitada, cheia de fã, né? Aqui ó, a Nilza Faria está ali só copiando a gente, né? E não é natural. Não é tão natural. Apresentadora, gosta de trazer os papelzinhos para cobrar as perguntas da gente, né? Vai direto ao assunto. Tem que ser. Pois é, então os LGBT estão dando uma aula para que os demais façam isso. Sim. Então o que o Ponto de Cultura LGBT oferece? Nós temos uma equipe que pode ajudar na orientação técnica, né? Provavelmente talvez a gente faça uma live, né, onde as pessoas possam trocar ideias,
né? Essa live em breve eu acho que a gente está fazendo. Nós temos, graças a um projeto, um convênio, uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, a primeira biblioteca LGBT do Brasil, que é a Biblioteca Arte de Amar. Ela está oferecendo ao nosso público em geral um espaço da biblioteca com 3 computadores de forma gratuita. Ou seja, você é um artista da periferia ou você é um trabalhador da cultura que tem seu projeto em mente, quer se inscrever, mas não tem dinheiro para pagar numa lan house ou tem alguma dificuldade, a gente sempre tem uma menina para acompanhar do projeto. Hoje quem está na biblioteca é a Lasca, inclusive uma pessoa muito competente para orientar. Se não souber, vai lá na minha sala. Tem que gravar um podcast com ela, viu? Que eu sei que ela é muito falante. Vou gravar ela e a Nilza Farias. Não sei o que vai dar. Mas você precisava ver o negócio do TikTok hoje de manhã aqui. Ai, foi. Então, assim, os computadores estão à disposição de segunda a sexta-feira, no horário comercial. A gente está aqui para ajudar. Na orientação do mapa cultural, qualquer dificuldade. Eu já ia lhe perguntar sobre esse mapa. Ou a Gabi ou o Mestre George, mas deixando bem claro, a gente vai dar prioridade, para que não tenha um volume muito grande de pessoas, aos artistas que são cadastrados e nos acompanham. Sim, sim. Para quem não sabe, a gente já chegou a realizar a parada de Messejana, sem ter um centavo, sem ter apoio de governo nem de prefeitura. O apoio, quem tá aqui que sabe o que passa todo ano, né, George? O apoio vindo dos próprios artistas. Então, esses que nos acompanham nos momentos bons e ruins, eles terão a prioridade. Né, digamos assim. Não, isso não quer dizer que vocês quem não está fazendo parte ainda, pode vir participar, pode vir colaborar com a gente, né, George? Exatamente. Assim, George, no modo geral, como você, mestre George, mestre Cultura, vê essa lei Paulo Gustavo? É uma pena que não seja eterna. E eu vou dar um exemplo bem prático e bem objetivo. A nossa parada de Messejana, ela nunca contratou uma atração de fora. É verdade, gente. Todas as atrações, equipe de apoio, equipe técnica, todos são daqui da nossa Fortaleza, principalmente dos bairros da periferia. E, infelizmente, é um grupo de profissionais excelente. A prova está aí, que a parada de Messejana é a segunda maior parada do estado do Ceará. E com todas as dificuldades, não sempre é um sucesso. Exatamente. Tudo dá certo, tudo está tudo bem organizado, né, George? Exatamente. E aí, como é que eu vejo uma oportunidade dessa? É que o artista daqui, ele vai ter a mesma capacidade, a mesma oportunidade que os dos grandes centros. É verdade. Isso aí é bem... Então, quando o edital sai, ele diz assim, uma produção de um curta-metragem, os mesmos 5 mil, 10 mil, 15 mil, vai lá o que seja, que veio para cá, vai para lá também, né, nessa lei aí. Não vai ter diferença, a não ser que as prefeituras façam uns editais meio estrambólicos aí, que isso às vezes acontece, né? Bom, mas já vem até delineado para onde vai os recursos, para o fomento. Bom, precisa então que a gente comece a pensar nisso. Porque a situação do artista, por exemplo, nós temos aqui cantoras de sucesso cadastradas. O exemplo de uma cantora, não vou dizer o nome dela, ela é cantora, compositora, ela toca vários instrumentos, sanfona, teclado, violão, e ela passa a noite na apresentação de 3 horas, ou numa boate, ou num clube, ou num evento, tocando 3 horas. E o contrato que ela consegue, quando muito, é R$400. Que é uma grande injustiça, né? Só dá para pagar o Uber. Exatamente. Né? Tá pagando para trabalhar. E aí, ao invés da gente contratar artistas de fora, que gosta de mim, se quiser, se não gostar, não tem problema. Passei minha vida em cima do trio elétrico, já desci, estou aqui embaixo mesmo. Mas eu acho isso aqui uma coisa irresponsável e imoral. Quando a nossa prefeitura, quando as nossas unidades governamentais, em geral, contratam artistas pagando milhões e não valorizam os artistas da terra, né? Principalmente os LGBTs. Por exemplo, um artista drag, que é um show colorido, magnífico, muita arte, aí vai se apresentar por R$200, R$300.
Criatura não paga nem a maquiagem. Paga não. Pior que realmente o Jorge tá falando uma coisa que é assim um fato. As pessoas não valorizam e pelo contrário, desvalorizam, porque você realmente fica desmotivado a trabalhar. Muitas pessoas desistem de fazer, apesar de ser bons artistas, desistem por conta que não compensam. Se dedicam bastante, gastam e o cachê não recompensa. E muitas pessoas desistem, apesar de gostar da arte que fazem, acabam desistindo, né? Infelizmente acontece tudo isso e é assim que acontece. E assim, Jorge, falando assim no modo geral, você vê hoje a cultura em relação a você nova lei do Paulo Gustavo, como você acabou de dizer, não é coisa que vai ser eterna. E você acha que vai melhorar daqui pra frente? Como é que você acha que vai acontecer isso? Eu queria antes, até em cima da sua pergunta, fazer um alerta à nossa Secretaria de Cultura do Estado, às prefeituras. Não é nem só a importância de você ter um computador, de você ter conhecimento. O problema também, muitas das vezes, é a burocracia. A maioria dos editais, e principalmente das prefeituras de Fortaleza, na visibilidade da Secult4, são a burocracia. Eu escuto de alguns produtores culturais dizendo que não vão participar dos editais porque não aguenta mais. Então, às vezes, no próprio edital, aí vem a mesma pergunta repetida. E aí eu já não tenho aquela prática de preencher um formulário, eu não tenho a prática de elaborar um projeto. Aí acaba lhe confundindo mais ainda, né? A confusão é grande, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que levar em pauta para ver se quando sair os editais, sai uma coisa mais simples. A prestação de conta. Muitas das vezes, quando você vai prestar conta, não vem um formulário que facilite. Um formulário enorme e que lhe deixam atordoado. Fazer dificultar, no caso de ajudar, então, dificulta. Isso, né? É uma grande dificuldade, né? Então é isso, Jorge. A gente já deu essa explanação bem boa para as pessoas, né? Falando um pouco sobre essa cultura, sobre a nova lei Paulo Gustavo. E você tem que acrescentar mais o que sobre tudo isso? Não, Cláudia, eu quero pedir a sua permissão para fazer um apelo. Sim. E nesse apelo, eu até escrevi rapidamente agora ali embaixo, o apelo que eu quero fazer às senhoras e senhores autoridades do nosso estado, aos prefeitos que tenham sensibilidade de agilizar a documentação, como também oferecer apoio à comunidade artística, no que se refere a apoio técnico e logístico, independente dos que votaram nos seus candidatos ou não. Isso é bem importante, ressaltar. É de praxe, é de conhecimento, é geral, que quando os recursos cheguem a alguns municípios, espero que Deus me ajude a um dia chegar aqui e dizer que isso não está mais acontecendo, que a prefeitura coloca um funcionário à disposição para ajudar o fulano que votou, fecha as portas porque não votou. E isso aí é uma coisa que é muito deprimente. Eu considero a cultura um dos mais importantes mecanismos de valorização, visibilidade e reconhecimento para os seus municípios. Tem municípios, Cláudia, que ele é bem pequenininho, mas ele é tão rico na parte de arte, no seu histórico, nos seus atores que se tornam famosos, numa área pequena, com pouca população. Então, para mim, a cultura é um alicerce de progresso, certo? Nas mãos dos seus eleitores ou não, né? Coloca o município em evidência e termina ajudando o prefeito. Se eu não sou partidário e nem sou político partidário, mas se a minha prefeitura ela é bem vista pela minha própria comunidade, com certeza, eu tenho uma eleição mais fácil no próximo mandato, né? Então isso aí é um apelo, né? Em que eu me sinto na oportunidade e na obrigação de solicitar do governante do nosso estado, inclusive dos municípios. E quero também fazer um registro. Eu aos 70 anos, desde os 14 na cultura, nós passamos 4 anos de muita dúvida, humilhação, ver o Ministério da Cultura ser desmantelado, deixar de existir, ver só denúncias, a gente não via nada de bom, né? E quero então, todo mundo sabe que eu não me posiciono muito na questão política partidária,
mas eu quero agradecer demais ao presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. A volta do Ministério da Cultura trouxe um alento e trouxe uma oportunidade para a gente voltar a exercer o que mais a gente ama, né? Então, quero agradecer a equipe, quero dar um voto muito humilde, mas de bons encaminhamentos para a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, melhorar a Secretaria de Cultura do município de Fortaleza, que tem que melhorar e muito, e no mais, dizer que nós estamos de portas abertas, e mais uma vez, pedir humildemente, entre na nossa TV Web Arte de Amar, siga o nosso canal. Veja nossa programação, tudo que a gente tem na grade da nossa TV, né, Jorge? Cada vez melhora mais, parece mais novidades, mais coisas boas. E vamos dando continuidade sempre com essa TV. Assista o programa A Voz do Povo com a maravilhosa Cláudia Ferraz. A gente está sempre trazendo coisas diferentes, né, Jorge? Exatamente. Coisas importantes também, não só coisas informativas, mas coisas importantes também, que a gente sempre está aqui debatendo, conversando, né? Como foi o caso sobre aquela taxa do lixo, que foi muito importante no nosso programa, né? Já para esclarecer algumas coisas também. Tu tinha que cutucar alguma coisa. Tem que cutucar, tem que falar. Entraram na justiça, mas a justiça derrubou, né? Mas a gente não desiste, hein? A taxa do lixo nas nossas comunidades, nas nossas casas, é uma imoralidade. Exatamente. Inclusive eu descobri agora recente que tem sítios, tem terrenos, casas enormes que não receberam. E pessoas bem humildes, que foi o caso daquelas duas senhoras que tiveram aqui, né? E um valor absurdo, né? R$550 para uma pessoa que está desempregada não é fácil. Que nem renda fixa tem. E nós estamos entrando em outra setor, né? É porque a gente começa a conversar que a gente se empolga. É verdade. Mas é isso, gente. A gente aqui, dessa pequena explanação, o mestre falou bem direitinho sobre a lei, sobre tudo que pode fazer, como melhorar, como acessar, né, Jorge? Como participar. E queremos agradecer mais uma vez a todo mundo que nos assiste. E é isso, estamos aqui sempre para contribuir, né, Jorge? Exatamente. E convidar, né? Eu não sou técnico, sou mestre de cultura. Mas se tiver alguma autoridade técnica, conhecimento da lei, para vir gravar um podcast com a Cláudia, para explicar tintim por tintim, estamos aqui, até eu vou ficar assistindo ao vivo. Beijo, gente. Tchau, até a próxima.